Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal da Isadora Parada, onde eu trago uma série de dicas e tutoriais de programas de computador que a gente usa normalmente, o Word, o Excel e o ArcGIS. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, clicar no sininho para receber os avisos dos novos vídeos e divulgar para os seus amigos. Como eu prometi, eu ia fazer um tutorial do ArcGIS e hoje eu trouxe uma curiosidade que eu sempre percebo no ArcGIS. O que o ArcGIS tem a ver com o Super Mario Bros? Aquele joguinho de videogame lá dos anos 90 que você jogava. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, adicionar um comentário, se tiver dúvida pode deixar a dúvida também e compartilhar com todos os seus amigos. Vai ajudar bastante gente. Então, vamos lá para o tutorial. O que o ArcGIS tem a ver com o Super Mario Bros? Vamos lá, então. O que eu acho que o ArcGIS parece muito com o joguinho do Super Mario Bros. É quando a gente vai fazer as análises estatísticas, e vocês já vão entender um pouco sobre isso. Eu já coloquei aqui no meu projeto, então, três layers, 3 shapefiles, tá? 2 deles você consegue baixar da internet, que são as poligonais do DNPM, né? Ou seja, todas aquelas áreas de mineração nas suas diferentes fases, né? Estudo, licenciamento, ou se já está na fase de lavra, que você baixa do próprio site do DNPM. E o shape de áreas protegidas das unidades de conservação federais que você consegue baixar do site do I3GEL, do Ministério do Meio Ambiente. Esse outro shapefile aqui foi um que eu fiz brincando de quais os partidos que ganharam a eleição aqui, a última eleição na região onde eu moro. Bom, para que a gente costuma fazer então análises estatísticas, né, de alguma coisa? Eu faço toda vez que eu quiser saber a porcentagem de uma coisa, ou a soma de uma área, por exemplo, ou quantos polígonos de uma determinada situação eu tenho. Eu faço análises estatísticas variadas, tá? Então vamos começar analisando primeiro aqui essas poligonais do DNPM. Então são vários quadradinhos, cada um se refere a uma propriedade. E a gente tem uma série de informações do banco de dados sobre essas poligonais. Então, normalmente eu tenho o nome da empresa ou da pessoa a quem pertence aquela concessão mineral, né? Para que uso que vai ser, qual que é a substância e qual que é a fase que está. Se está na fase de licenciamento, se está na fase de lavra, se está no registro de extração, quando é prefeitura. Então, eu tenho ali o meu banco de dados associado. São muitos polígonos, vamos até ver, eu nem sei quantos são, mas são uma infinidade imensa de polígonos aí. Deixa eu abrir a tabela de atributos aqui para eu conseguir ver quantos polígonos são. A gente está falando aí de um universo de 13.500 polígonos, mais ou menos. Então, fazer alguma análise estatística na mão seria uma tarefa bastante insana, né? Então, para isso, o ArcToolbox ele traz as ferramentas de análise estatística, assim como ele traz as ferramentas de análise espacial, tá? Então, eu vou abrir o ArcToolbox. O computador demora um pouquinho aqui para abrir, provavelmente o seu também vai demorar, porque isso não é culpa do meu computador. Então, mas eu abro o ArcToolbox ali e vou nas ferramentas de análise, Analysis Tools, vou nas estatísticas e vou usar Summary Statistics, tá? Como que eu utilizo essa ferramenta, então? Eu vou colocar aqui a camada que eu quero usar para fazer o cálculo, aqui a tabela onde esse meu cálculo vai gerar, e aí eu dou o endereço, né, o local no meu computador onde ele vai salvar, e aqui eu vou colocar qual é o campo que eu quero fazer a análise estatística, e aqui como que eu vou agrupar, tá? Então vamos lá, eu vou fazer uma análise estatística agora das poligonais do DNPM. Então essa é a minha tabela de entrada, né? A gente não pode esquecer que todo shapefile tem uma tabela associada. Então ele é uma tabela. Aqui ele está dando o caminho aonde ele vai salvar esta minha tabela. Eu posso deixar no default dele, no padrão, ou eu posso escolher uma outra pasta no meu computador. Então, por exemplo, eu posso ir lá no meu C, na minha pasta tutoriais, e posso até dar um nome de tabela. Então, por exemplo, tabela estatística DNPM. E ele já entra lá. Bom,
qual que é o meu campo de estatística, então? Vamos supor que eu quero saber quantos hectares de poligonais de minerárias em cada uma das fases eu tenho, tá? Então, vamos começar aqui pela fase primeiro. Eu vou colocar lá fase. Então, ele vai agrupar a minha tabela por fase. Eu vou saber quantos hectares estão em autorização de pesquisa, quantos hectares estão em concessão de lavra, em disponibilidade e assim por diante, tá? E aí aqui então, a minha coluna que vai receber o cálculo estatístico, eu seleciono lá então área, o nome da minha coluna é área em hectares. Percebam que ele já deu uma mensagem de erro aqui. E ele até fala, clique no erro para mais informações. E é nessa hora que o ArcGIS se parece com o Super Mario Bros. Porque aqui eu tenho área, aqui eu tenho uma coisa em branco e aqui eu tenho uma mensagem de erro. Bom, agora que vocês já assistiram o meu videozinho do jogo do Super Mario Bros, já deu para entender, né? Quem não tinha o jogo em casa ficava com raiva porque nunca sabia onde estavam as vidas escondidas, não é? Aqui no ArcGIS tem coisa escondida também. Para ficar mais real, eu coloquei até um ícone de mouse do Super Mario Bros para ficar bem parecido com o joguinho e vocês conseguirem entender. Veja, este local aqui não tem nada aqui, certo? Pois é. Imagina que você está no joguinho do Mario Bros e dá uma cabeçada aqui no meio do nada. Ele abre uma milagrosa coluna com algumas opções estatísticas para você fazer. Então, se você quer a soma, a média, o mínimo e o máximo, se você quer contar, se você quer o primeiro ou o último. Nesse caso aqui, eu quero a soma. Poderia pegar também a média, se eu quisesse, né? Então, vamos lá. Eu quero, de novo, a área e quero a média de tamanho das poligonais. Então, lembre-se, né? Pula no meio do nada, dá uma cabeçadinha do Mario Bros lá e pede a média, tá certo? Depois disso, é só dar um OK e o ArcGIS vai processar e fazer a sua estatística. Ele cria aqui uma tabela no local e com o nome que eu escolhi. E se você abrir a tabela, então, vocês vão ver como ele resumiu já o meu shapefile. Então, eu tenho 4.170 polígonos na fase de autorização de pesquisa, com uma soma em hectares aí de, nossa, é tão grande esse número, 1.175.857 hectares, sendo que esses polígonos têm uma média aí de 281 hectares. E assim sucessivamente, eu tenho uma tabela que resume aí as minhas 13 diferentes fases, né? Lembrando que tem um erro, provavelmente, no polígono disponibilizado pelo DNPM, então existem 13 polígonos que não têm informação sobre a fase, tá? Totalizando aí mais de 8.000 hectares. Se eu for fazer, então, com outro shapefile, o procedimento é exatamente o mesmo. Então, vamos supor aqui, das minhas áreas protegidas, eu vou abrir a tabela de estatística, a ferramenta, aliás, desculpa, coloco as minhas áreas protegidas lá, escolho um local e dou um nome, então vamos lá, estatística, unidade de conservação, vou chamar de UC. E aí aqui eu escolho, então, qual que é o meu campo que eu vou querer essa estatística. Então, vamos fazer, por exemplo, do ano de criação, tá? De novo, ele dá aquela mensagem de erro, lembra do Mario Bros, dá uma cabeçadinha lá, que ele vai aparecer. Então, eu quero, por exemplo, o menor ano e o maior ano de criação, por exemplo. Então, eu vou querer o mínimo e o máximo.
E a minha coluna, o meu campo de caso, vai ser, por exemplo, a categoria da unidade de conservação. Então, se é uma APA, se é uma área, se é uma flona. Esse é o meu campo de categoria. Eu poderia colocar mais de um campo também, se eu quisesse. Então, por exemplo, eu posso colocar 2 campos. Eu posso colocar o bioma também. Então, ele vai agrupar para mim de 2 maneiras diferentes. Quer ver? Vamos dar um OK aqui. E vou abrir lá a minha tabela para vocês verem quais os agrupamentos que ele fez. Então, por exemplo, eu tenho 3 APAs marinho-costeiras, sendo que a primeira foi criada em 83 e a última em 85. Tenho 3 APAs criadas na Mata Atlântica, sendo a primeira em 1982 e a última em 1997. Tenho uma área no Cerrado e assim por diante. Tá? E tenho 38 RPPNs. Se eu for usar, por exemplo, o das eleições no Vale do Ribeira, então, vamos ver o que eu posso fazer. Vamos lá, estatística, eleições. Ah, e não pode dar espaço, gente, por isso que ele deu erro, tá? Vou colocar um underline aqui. O meu campo de estatística, então, vai ser a votação, por exemplo, tá? Erro. Vai lá, dá a cabeçadinha atrás da vida do Mário e escolhe o tipo de estatística que você quer. Então, por exemplo, eu vou querer a soma dos votos. E eu vou colocar aqui por partido, tá? Vou dar um OK e ele faz rapidamente a minha tabela de estatística de eleições. Então, eu consigo saber que o DEM ganhou em um município com 1.501 votos, o PMDB teve 18.426 votos, o PR teve 20.275 votos e o PSDB 44.637 votos e ganhou em 9 dos municípios. São 23 municípios aqui na região. Então é isso, pessoal. Vocês aprenderam a fazer análises estatísticas com a ajuda do Super Mario Bros. É isso aí, pessoal. Esse foi o meu tutorial. O que o ArcGIS tem a ver com o Super Mario Bros. Se você gostou, não esquece de deixar o like e deixa a dúvida se ficou. Não se esquece de se inscrever também no meu canal, que em breve aí vem mais dicas e tutoriais da Isadora.